uma queixa muito comum, muito prevalente no consultório, principalmente nos idosos. Cerca de 50% na terceira idade, chega a 30% no adulto jovem. Lembrar que a gente, quando fala em distúrbios do sono, a gente fala não só a insônia, não só a dificuldade de iniciar e de manter o sono. A gente fala, como você bem falou, de vários distúrbios do sono. O sono, ele tem uma importância fundamental na vida do ser humano. Ele 2/3 da vida a gente passa dormindo, às vezes a gente não consegue imaginar isso, mas é fundamental que a gente durma bem. Em época que a gente está com pouco tempo, muitas pessoas elas tendem a privar-se de sono, e as consequências dessa privação de sono podem ser muito deletérias, podem dar muitos problemas no dia a dia do cidadão, desde alterações na mente, na atenção, até problemas de saúde, doenças do coração, entre outros. O que é que causa esses distúrbios? Marcos, são várias as causas dos distúrbios do sono. Uma que a gente frisa bem é a questão ambiental. O sono, a gente, para iniciar o sono, a gente precisa de um ambiente favorável. Então, televisão ligada, você assistir um filme, alguma coisa que dê muito, vamos dizer assim, muito nervosismo, um filme de ação, por exemplo. Você tomar bebida estimulante à noite, por exemplo, café, por exemplo, alguns chás, você fazer atividade física à noite, para quem tem transtorno do sono, isso não é muito bom, seria bom fazer um outro horário. Então, a principal causa é a causa ambiental, esses fatores que se relacionam ao que a gente chama de higiene do sono. Uma outra causa que a gente pode citar são doenças. As pessoas que têm doença do refluxo, por exemplo, aquela sensação de que a comida está voltando. Então, elas, quando deitam, elas tendem a ter essa sensação de que a comida está voltando, e elas às vezes tossem, elas sentem alguma coisa e acordam no meio da noite. Então, o sono delas vai estar atrapalhado. Doenças cardíacas, a insuficiência cardíaca é uma causa comum de insônia. O paciente que tem insuficiência cardíaca, ele tem, que o pessoal chama de coração crescido, ele tem uma falência na bomba cardíaca, ele cansa quando deita. Então, a insuficiência cardíaca, ela causa um cansaço à noite. O paciente cansa quando deita e melhora quando senta, então ele tem insônia. Medicamento é uma causa comum de insônia também. Existem alguns medicamentos que causam insônia. Então, por exemplo, o paciente que toma um diurético, que é uma medicação que faz ele urinar, muitas vezes é utilizado para diminuir a pressão. Então, o paciente que urina, acorda muito à noite para urinar, ele tem o sono dele prejudicado. Uma outra doença, por exemplo, que a gente falou sobre doenças anteriormente, é a próstata. O paciente que tem problema de próstata, ele também tem problema de pegar no sono. Então, assim, desde fatores ambientais a doenças, passando por medicamentos, são várias as causas de insônia. E no caso, existe tratamento para isso? Existe sim. O tratamento para insônia, de preferência, ele é não medicamentoso. É muito comum a gente ver as pessoas tomando aqueles remédios, os hipnóticos, ansiolíticos, medicamentos que dão sono para induzir o sono. Se essa medicação não for bem indicada, Marcos, as medicações fazem mais mal do que bem. Então, o principal tratamento para insônia, que é o principal transtorno do sono, são medidas não farmacológicas, medidas que a gente não depende de medicamento. Por exemplo, fazer uma higiene do sono. Você deitar no mesmo horário, deitar com a luz apagada, num ambiente confortável, sem televisão, sem ouvir rádio, sem nenhum estímulo sonoro, não beber café, não fazer atividade física à noite. Você, assim que acordar, ligar a luz, porque o nosso cérebro está programado para ficar acordado durante a luminosidade, durante o dia, e dormir durante a noite. Isso tudo é regulado por hormônios. Então, você acordar e se expor à luminosidade e dormir num ambiente escuro. Evitar preocupações. Pessoas que têm transtorno do sono, a gente orienta ele ter aquele bloquinho de anotações para, antes de dormir, anotar todas as preocupações antes de dormir. Evitar ir para a cama sem ter sono.
ir sempre para a cama quando tiver sono. Às vezes a gente tem o sono e fica forçando, porque quer assistir uma reportagem, quer terminar de ler um livro, enfim. Então, teve sono, quem tem insônia tem que ir para a cama. Evitar a cama para descansar, para se alimentar. A gente vê hábitos hoje que alteram bem o sono. Então, deixar a cama apenas para dormir ou para fazer atividade sexual. Então, são orientações que a gente tenta fazer, a gente tenta não medicar o paciente. Por quê? Porque a medicação, além de causar uma dependência, e essa não é tanta preocupação nos idosos, a medicação ela causa outras consequências. Ela aumenta o risco de queda nos idosos, ela altera a arquitetura do sono. A gente tem fisiologicamente, o nosso próprio organismo, ele programa a gente para algumas fases do sono. Uma fase mais superficial e depois uma fase mais profunda, que é a fase que a gente chama de sono REM, aquela fase que a gente sonha, aquela fase que a gente tem um relaxamento total. E essas medicações, elas alteram essas fases. Elas deixam a gente ou diminuindo a fase inicial e aumentando a fase profunda, ou aumentando a fase profunda e diminuindo a superficial, de forma que a arquitetura do sono ela é alterada e você vai ter prejuízo. Como eu disse, isso é organizado fisiologicamente, o próprio organismo que organiza isso, ele vai começar a funcionar de maneira diferente e causar as consequências que a gente bem sabe que são deletérias, como não ter atenção, no outro dia cochilar e ter o risco de acontecer um acidente. Transtornos do humor é muito comum para pacientes que têm insônia, não dorme bem, começa a ficar mal-humorado, começa a entrar em depressão ou começa a ficar ansioso. A insônia ela pode ser causa da depressão e ansiedade, mas ela pode ser consequência também. O paciente tem depressão, ele tem insônia. A insônia pode causar até déficit de memória. Se você não tratar essa insônia, se você continuar perdendo sono, pode observar, uma noite de sono, quem, por exemplo, passou agora pela festa de Santana, perdeu uma noite de sono. Se você não dormir bem, você acorda no outro dia arrasado, sem prestar atenção em nada, você acorda no outro estressado, dia... né? Estressado, você acorda no outro dia sem ter atenção a nada. Então, assim, é fundamental que você durma bem para poder não ter as consequências da insônia, que são muito deletérias. Existem pessoas que transformam a sua cama praticamente no escritório. É um computador de um lado, é um celular do outro, tudo isso prejudica? Prejudica. Tudo aquilo que não for relacionado a um ambiente de tranquilidade, que não requer estímulo neurosensorial, assim vamos dizer, estímulo auditivo, estímulo olfativo, estímulo visual, tudo aquilo que se relaciona a isso atrapalha o sono. Então, as pessoas que fazem da sua cama um escritório, fazem uma mesa de jantar, às vezes fazem um ambiente de repouso e não de sono, isso pode atrapalhar muito a iniciação ou a manutenção do sono, que no caso é um distúrbio do sono. Então, para quem está em casa nos ouvindo, qual o ambiente favorável, por exemplo, para se dormir? Eu acho que o quarto ideal não tem nada a ver com a questão da estrutura, não, da estrutura física, né? Não, a estrutura física não, tem a ver com a qualidade do ambiente. Um ambiente que não tenha muito calor, nem tenha muito frio, um ambiente pouco iluminado, um ambiente tranquilo, um ambiente, uma cama boa para dormir, quem dorme de rede, uma rede boa para dormir. Então, não tem nada a ver com estrutura física, tem mais a ver com questões intrínsecas do próprio indivíduo, de ansiedade, questões intrínsecas de doenças, de medicamentos, e questões extrínsecas do ambiente, da questão de estimulação dos órgãos do sentido, como eu falei anteriormente, da visão, da audição e de outros que isso atrapalha o sono. Daqui a pouquinho nós vamos para o nosso WhatsApp 988775550. Dormir com uma luz, tem gente que dorme com uma luzinha acesa, nem que seja a luz do banheiro, por exemplo, para quem tem banheiro dentro do quarto. O ideal é dormir totalmente às escuras, no caso? Agora sim, tem gente que não consegue dormir com a escuridão total. Tem gente que só dorme aquela meia luz, né? Com aquela penumbra. Então, isso pode atrapalhar. Se você apagar a luz, tem gente que tem fobia. E essa semana semana passada, o Dr. Salomão falou sobre fobias. Então, fobia do escuro vai atrapalhar o sono. E aí, no caso, por causa desse transtorno de fobia. Então, varia de indivíduo para indivíduo. A maioria das pessoas não conseguem dormir com a luz acesa ou com meia luz. Elas dormem numa escuridão total.
Vamos aqui colocar aqui as perguntas do nosso WhatsApp. Tem um que veio aqui através de áudio. Vamos ouvir aqui a pergunta dos nossos ouvintes. E aí, doutor, é normal? Um abraço para Neném, um abraço para a turma lá do Paulo VI. É normal não dormir com o estômago pesado. A gente sabe que a carne, ela é uma proteína, e as proteínas, elas dão trabalho à digestão, elas levam mais dificuldade para serem digeridas. E quando a gente come alguma coisa, o fluxo sanguíneo, ele é desviado para o aparelho gastrointestinal. Então, assim, a sensação de estômago cheio, a dificuldade da proteína ser digerida, isso causa, sem dúvida, uma dificuldade do indivíduo iniciar ou dele manter o sono dele. Então eu recomendo uma refeição leve. Foi uma excelente pergunta, principalmente para aquelas pessoas que têm doença do refluxo, que se encher muito o estômago, encher muito o bucho, como nós aqui no sertão dizemos, ela vai ter a sintomatologia, ela vai sofrer com os sintomas do refluxo e vai acordar mais à noite. Mas de maneira geral, é bom fazer uma ceia leve para que ele não tenha esse desvio de fluxo para o aparelho gastrointestinal e não atrapalhe o sono dele. A ceia leve seria mais ou menos o quê? Uma sopinha? Pronto. Uma fruta, uma verdura, aqui na nossa região tem a questão da coalhada, um leite, uma vitamina, não uma proteína tão pesada como a proteína da carne, um suco, entendeu? E se ele exagerar um pouco, ele tem que passar quantas horas para poder dormir? Olha, a fase do estômago, ela pode durar aí entre 1 hora até 3 horas para a digestão, dependendo do alimento. Se for um carboidrato, por exemplo, de rápida absorção, passa rápido pelo estômago. Mas a proteína, ela demora mais. Ela é digerida com maior dificuldade. Então a gente orienta comidas leves, comidas que passem aí entre 1 hora, 2 horas no estômago no máximo. Então o ideal seria ela comer 2 horas antes, 1 hora antes, dependendo da alimentação. A nossa ouvinte Janaína pergunta aqui, ela disse que tem um sono pesadíssimo, o mundo pode se acabar, ela não se acorda. Já o esposo dela, qualquer barulhinho, só basta um gato miar, ele acorda. Qual dos dois tem distúrbio? É o sono à noite, no caso dela, um sono pesado. Quem tem um distúrbio, no caso, dependendo da idade, se for paciente jovem, porque o idoso, ele tem uma redução na quantidade de horas e ele tem um despertar mais superficial. O idoso, ele acorda com mais facilidade. Todo idoso sabe bem o que eu estou dizendo. Qualquer coisinha ele acorda e ele dorme muitas vezes cedo demais, 6 horas, e acorda cedo demais. Ele tem inclusive muitos confundem isso com um distúrbio do sono. Dorme cedo demais, acorda cedo demais e quer tomar um remédio. Às vezes a gente só faz avançar a fase do sono, pede para ele dormir mais tarde. Então, se for um paciente jovem, quem tem um transtorno do sono, no caso, é o marido dela. Tem que ver o que é que está acontecendo com ele durante o dia, que ele está tendo esse sono superficial. Porque a gente tem fases de sono profundo, que pode o mundo se acabar, no caso, o sono REM, para a gente recarregar as energias. E como ele não está tendo, ele tem um sono muito superficial, um sono fragmentado, um sono entrecortado. E isso é um transtorno do sono. Tem outra pergunta que é mais ou menos essa linha. Doutor, eu tenho um sono muito leve que baixa meu marido mexer na cama que eu já acordo. Isso pode ser algum problema? Pode sim, principalmente essas pessoas que têm muito sono durante o dia. Sono leve, possa ser que seja o sono leve que ela diz, ela dorme com facilidade ou acorda com facilidade. Acorda com facilidade. Baixa o marido tocar na cama que ela já acorda. Pronto. Vai naquela mesma linha do paciente que eu orientei anteriormente. Provavelmente é um transtorno do sono, ela está tendo despertar com facilidade e a gente tem uma profundidade no sono, a gente consegue entrar num sono mais profundo durante um sono normal. Se ela está tendo despertar fácil, ela está fragmentando o sono dela, ela tem um transtorno de sono que tem que se avaliar. A nossa ouvinte, a Aparecida, pergunta: quantas horas eu devo dormir no mínimo? Isso varia de pessoa para pessoa. Eu falei que o idoso, ele tem um sono mais curto. Isso é, em média, 6 horas. O idoso, ele dorme 6 horas. Então, você que tem um idoso em casa, você que é idoso,
cuidado. A nossa cultura dos idosos que vivem agora de 80 anos, 90, 70, eles viveram em uma época que não tinha computador, a eletricidade estava chegando, então eles eram acostumados ao sol se pôr e ele se deitar, e acordar ao sol aparecer. Então, essas pessoas que hoje têm uma questão familiar diferente, muitas vezes o neto fica acordado e ele fica acordado, quer ficar acordado e acordar na hora do neto. Então ele acorda mais cedo, inevitavelmente. Dorme 6 horas, acorda meia-noite. Meia-noite é a hora que o neto ou o filho vai dormir. Então ele acha que tem insônia. Na verdade, ele tem que arrastar esse sono dele. A pergunta foi: quantas horas? Então, o idoso dorme 6 horas, o adulto jovem ele dorme em média 7 a 8 horas. Agora, isso é muito individual. Tem gente que dorme 4 horas e consegue ter. O que você tem que observar é se o sono é restaurador. Se você dorme e acorda com a sensação que descansou, que teve uma noite de sono e você está apto para trabalhar no outro dia. Você não tem sonolência, você não cochila durante o dia, você não tem sintomas de que dormiu uma noite. Você pode até dormir 8 ou mais horas, mas desde que você tenha um sono reparador, um sono que você recarrega as baterias. É mais raro pessoas que dormem menos ou pessoas que dormem mais, em média 8 horas no adulto jovem e 6 no idoso. Mas vai chegar uma época de sua vida que esse esforço ele vai lhe trazer algum prejuízo, ou seja, você passou a vida todinho dormindo 4 horas por dia, vai chegar uma época de sua vida que isso vai lhe fazer falta? Vai. Na época que você já está perdendo o sono, você já vai ter problemas de imediato e você vai acumulando isso e ter problemas futuros. A baixa da imunidade, a gente quando tem transtorno do sono, o paciente que tem transtorno do sono, ele não tem as defesas funcionando normalmente, ele tem infecção mais facilmente. O paciente que tem transtorno do sono, ele pode ter problema na memória, como eu falei anteriormente, as alterações cognitivas, a atenção, a concentração é atrapalhada com essa questão do sono. Então, se você dorme pouco, você vai ter problemas lá na frente de abrir um quadro de Alzheimer com mais facilidade. Você vai ter um risco maior de ter depressão, você vai ter um risco maior. Existe uma síndrome chamada síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é aquelas pessoas que roncam, acordam no meio da noite. Essas pessoas, elas têm uma tendência maior a ter hipertensão. E essa hipertensão, a pressão alta, ela causa infarto, causa AVC, causa várias outras doenças. Então, a pessoa que tem problemas do sono vai ter problema de imediato e no futuro. Ok, nós temos aqui o ouvinte com a gente. Eu falo com quem? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belísio. Socorro. Essa voz eu tô conhecendo. É minha mãe, né? Socorro. Pois não, dona Socorro, quer fazer que pergunta? Eu gostaria de relatar um pouquinho do meu problema para doutor Belísio e ver o que é que ele diz. É porque eu sempre dormi pouquíssimo. Eu tenho muita insônia há muitos anos. Então, há uns 3 anos, eu tive um problema, uma depressão e síndrome do pânico. Eu faço tratamento com psiquiatra, com o Dr. Marcelo. Só que eu tomo, todas as noites, eu tomo lorazepam e risperidona. E tem noites que eu durmo melhor, mas tem noites que eu não dou um cochilo. Eu continuo tendo insônia. Gostaria que ele dissesse alguma coisa a respeito desse meu problema. Um abraço, Socorro Dantas, aí na cidade de Jardim do Seridó, e aí, doutor Beleza. Um abraço aí para a mãe do Marcos Dantas. Ela já está medicada com 2 medicamentos que favorecem o sono, que induzem sono. A gente pode começar com aquelas medidas não farmacológicas, aquela questão da higiene do sono. Às vezes o paciente, ele leva essas orientações, mas ele não coloca em prática. Então é chegar em casa e organizar o quarto, organizar o seu sono, tirar a televisão, tirar a rádio, procurar um ambiente tranquilo, se for muito frio, tentar deixar ele mais quente, se for muito quente, deixar ele mais frio, colocar aquele bloquinho de notas. Pela medicação dela, dá para ver que ela tem algum transtorno do humor, pela risperidona e pelo lorazepam. Então, começar com medidas não farmacológicas. Também a questão da atividade física de manhã. A atividade física, ela atrapalha à noite, mas se você fizer uma atividade física, você vai melhorar a questão de dormir melhor. E rever a dose da medicação, tentar as medidas não farmacológicas. Se ela tiver algum transtorno do humor, lembrar, Marcos Dantas, que a terapia cognitivo-comportamental ou psicanalítica, a terapia com psicólogo, ela tem uma eficácia tão semelhante à medicação.
Então, nem sempre tratar insônia é você passar um remédio. Às vezes é você fazer uma abordagem não farmacológica, mandar o paciente para terapia, para ele treinar o sono dele, ele fazer uma terapia com o psicólogo ou com o psiquiatra que faz terapia, e em último caso a gente fazer a medicação. Logicamente que tem pessoas que fazem tudo isso e precisam da medicação. E às vezes a medicação está insuficiente a dose. Então a gente pode aumentar a dose, ou a pessoa vê alguma doença. Ela está tomando, ela tem alguma doença que ainda não está, como é que eu posso dizer, não está compensada. Então, insuficiência cardíaca, o paciente ainda está cansando, tem uma doença, o refluxo, tem alguma coisa, tem uma apneia do sono, que é muito comum a apneia do sono, aqueles pacientes que roncam à noite. Então, tratar a doença de base, tentar uma medida não farmacológica para associar, tentar terapia ou mesmo rever a medicação em último caso. Nós temos aqui muitas perguntas e não sei se vai dar para fazer todas, mas vamos lá. Cleiton Leite, inclusive, que participa aqui do nosso programa toda sexta-feira, pergunta o seguinte: ele é fisioterapeuta, tenho na clínica vários pacientes do Dr. Belísio realizando atividade na água aquecida e os mesmos referem uma significativa melhora na qualidade do sono. É possível essa melhora com a água aquecida? Mandar um abraço para meu amigo Cleiton, excelente profissional, muito competente e colega também aqui de programa. Olha, a água quente, ela é relaxante. Então, aqueles indivíduos que moram em lugares onde existe muito frio, eles tomam banho frio. Por isso que a gente recomenda banho quente à noite e banho frio pela manhã, porque o frio, ele é psicoestimulante e o quente é relaxante. Então, à noite, dormir, se você puder tomar um banho morno e de dia tomar um banho frio, você vai melhorar o seu ciclo sono-vigília, o ciclo de estar dormindo e estar acordado. Sem dúvida, a questão da água aquecida favorece a quem tem transtorno do sono. Além de estar fazendo uma atividade física, ele está fazendo com uma água teoricamente relaxante. Crianças que não dormem durante o dia, pode ser algo errado com eles? Ana Lúcia de Lajinhas. Sem dúvida, não é tanto a minha praia é outro polo, né? A questão dos indivíduos idosos, mas crianças que não dormem durante o dia, possa ser que ela tenha algum transtorno que favoreça. Agora, a criança, ela tem uma energia maior, então dependendo da idade dela, se não for um recém-nascido, uma criança abaixo de 2 anos, ela não vai dormir mesmo durante o dia. Isso pode ser normal dependendo da idade. Se for um recém-nascido, não, ele dorme mais durante o dia. Então, assim, depende muito da idade e depende da criança, do perfil da criança. A atividade física à tardinha pode afetar o sono? Pode sim. Como eu falei anteriormente, a atividade física, ela vai empreender uma descarga de adrenalina no corpo maior. E a adrenalina é um hormônio que deixa a gente numa situação de luta e fuga, é pra gente fugir, ela ativa o sistema nervoso simpático. Então, a adrenalina é um hormônio estimulante. Então, quando você faz atividade física, você estimula a produção de adrenalina, então você não vai dormir logo de imediato. Agora, se ela tiver transtorno, veja bem, a atividade física noturna no final da tarde é para quem tem insônia, transtorno do sono. Quem não tem, pode fazer qualquer hora. Se consegue fazer atividade física e dormir bem, não tem problema. Agora, quem tem problema para dormir, quem tem transtorno do sono, o ideal é que faça pela manhã. Meu esposo tem problemas para dormir, ronca muito e acorda com facilidade. É distúrbio? Provavelmente. O ronco é um sinal muito sugestivo de que aquele paciente tem uma apneia do sono. O que é isso? Ele, quando dorme, muitas vezes causado por obesidade, essa apneia do sono, ele tem o palato da gente, ele fecha e a passagem do ar, ela também fecha. Então o indivíduo, ele entra em apneia. O que é apneia? É a parada da respiração. Então ele para de respirar por um momento e essa parada de respiração faz ele despertar. Então o ronco é uma dificuldade de passar o ar pela área que leva o ar para os pulmões, e essa dificuldade às vezes chega a fechar e o paciente tem o que a gente chama de apneia do sono, uma doença facilmente não, mas tratável, que as pessoas, quando tratam, melhoram a qualidade de vida, melhora às vezes hipertensão, melhora a depressão, melhora a distimia, que é a irritabilidade. Então provavelmente o ronco é uma causa de apneia do sono e de insônia. Tem um relato aqui, tenho sono leve, tenho 37 anos de idade, mas trabalho muito, pego às 7 horas da manhã, tiro direto até 5:30 da tarde, chego em casa, corro para fazer o jantar, tarefa de escola com o menino, coisas domésticas, então quando dá 9 da noite, é só deitar, já adormeço logo, né? Ela tem que acordar também muito cedo.
Passo a noite toda acordando, de instante em instante. Pode ser um distúrbio? Pode sim. Se ela não estiver fazendo uso de medicação psicoestimulante à noite, medicação que dá insônia, ou tomando bebida estimulante, alguma coisa estimulante, isso pode ser sim um transtorno do sono. Esse despertar frequente pode ser um transtorno do sono. Geralmente, Marcos Dantas, já a terceira pergunta nesse sentido de sono leve, geralmente está associado com um transtorno de ansiedade. Paciente que tem transtorno de ansiedade, é muito comum ele ter o sono fragmentado, ele ter o sono leve, aquele despertar fácil. Interessante como uma coisa liga a outra. Ontem nós falamos aqui com o Dr. Salomão sobre transtorno de ansiedade e hoje sono leve, né? Para fechar aqui, tem uma pergunta aqui do Josinaldo Lucena, lá de São João de Sabugi. Ele não explica, não traz mais detalhes, mas pergunta o seguinte: dormir e não descansar, como é que é essa questão? Ele pode dormir 12 horas e acordar com a sensação que não dormiu nada. É um transtorno. Isso aí é o que a gente chama de sono não reparador. Inclusive pessoas que têm fibromialgia, elas têm essa tendência a ter o sono não reparador. Elas podem dormir 2 dias seguidos. Isso fazendo aumentando a questão, fazendo analogia, mas não repara o sono. E outras que dormem 4 horas todo dia e repara o sono. Entendeu? Então, se tá dormindo muito e não tá tendo aquela sensação de sono restaurador, é porque essa pessoa tem um transtorno do sono e tem que ser tratada. Para fechar, doutor, amanheço todo dia com dor de cabeça. Será que tem relação com o meu sono leve demais? Tem. A enxaqueca, ela está muito relacionada com a privação de sono ou com o transtorno do sono. A pessoa que faz por onde não dormir a quantidade de horas suficiente, por qualquer que seja o motivo, ou ela tem esse sono leve e acorda com dor de cabeça, é um sinal muito sugestivo de que aquela insônia dela está precipitando crise de enxaqueca, está precipitando cefaleia. Então, aí, para a gente não entrar naquela cascata iatrogênica de tratar uma coisa por causa de outra, não ficar tratando a dor de cabeça e depois tratando o sono, é melhor ela tratar o sono dela e ver se ela ainda tem dor de cabeça. Se ela dormir bem e continuar com dor de cabeça, aí tem que se investigar uma causa de enxaqueca ou de qualquer outra cefaleia.